Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos temas mais contemporâneos, tais como micropolítica, pós-humanismo, ciência na contemporaneidade, discurso científico, invenção das ciências modernas. Eu gostaria de falar um pouco sobre a ideia de agenciamento, que é algo que até já comentaram também aqui no canal, a respeito dessa dificuldade de entender o agenciamento, o que ele de fato significa. E acredito que tem algumas coisas para falar a respeito disso, sim. Em primeiro lugar, não sei se está claro para todos, mas a ideia de agenciamento, ele é um conceito que, de alguma forma, ele já critica o modo de pensar de uma tradição inaugurada pelo humanismo moderno. Por quê? Por um lado, a ideia de agenciamento, ela destitui a ideia dominante de uma natureza humana, da humanidade a priori. Essa humanidade que a gente já viu, que é um senso comum da existência de um sujeito de conhecimento, a constituição de um modo superior de desejar, a constituição de uma ciência neutra e desinteressada, né? Então, a ideia de agenciamento, ela já vem criticar esse postulado e também vem desqualificar essa ideia de verdade, de valores universais que foram descobertos, que foram extraídos pela ciência a partir de objetos que também seriam objetos ideais. Então, essa ideia clara de sujeito ideal de um lado descobrindo, desvendando objetos ideais de outro, base da ciência moderna, do pensamento científico moderno, é algo que claramente a ideia de agenciamento vem para destruir. E por quê? Porque isso, de fato, é uma ilusão, né? A ilusão de um plano pretensamente superior, que seria o nosso plano dos humanos, pretensamente superior ao plano da natureza, ao plano das forças, das formações sociais, dos coletivos, enfim, todo esse conhecimento criado a partir daí, ele não está num plano superior, ele está num conjunto de relações e intersecções que a gente vai chamar de agenciamento. Então, o que está por trás dessa ilusão, né, de um fundamento neutro, formal, de uma subjetividade e de um ideal como universalidade dos valores humanos? Está a ideia de uma autonomia, de uma liberdade, de um conhecimento que está apenas ao alcance do humano. E operar essa desconstrução é nosso dever ao mesmo tempo em que a gente conhece e cada vez mais percebe que o humano ele só se constitui enquanto tal porque ele, vai dizer Latour, ele já está sendo construído em relação e a partir de correlações com outros elementos que o constituem enquanto humano. Então, a própria noção de humano, ela deve ser colocada em xeque se a gente for pensar nessa noção de agenciamento. Destituir essa instância da primeira vontade, essa instância superior, supostamente, e separada como algo diferente da natureza, do que a natureza de fato se constitui enquanto tal, enquanto uma construção do próprio humano, para se ver em oposição, para se ver separado dela. Só que aí aparecem Deleuze e Guattari, filósofos que vão criar essa noção de agenciamento
mostrando como, inspirados até em Spinoza, como o que a gente chama de natureza, na verdade, é um produto de uma potência absoluta de acontecer. Ou seja, a natureza, ela não é algo posto, ela não é algo dado, mas ela é uma realidade que a todo momento se produz a si mesma, é uma construção conjunta contínua, e as partes que a compõem também participam e não param de ser produzidas e participar dessa produção. E por que, ora, nós, humanos, estaríamos separados dessa engrenagem? Nós também produzimos e participamos dessa produção. Somos produzidos e somos, assim, atravessados por feixes, por elementos, por partes efetivas delas, a partir das quais a gente se constitui enquanto tal, a gente se altera e altera essas outras partes. Ou seja, não há para Deleuze e Guattari um sujeito ou uma natureza humana natural já pronta. Nem mesmo a ideia de progresso, estamos evoluindo para sermos melhores, ou um processo de melhoramento de algo que seja essencialmente fixo. Não, na verdade, o que está em jogo aí, diferentemente do que querem os racionalistas e os próprios humanistas, vão dizer Deleuze e Guattari, essa ideia de objeto ideal, de valor universal, de humano imutável, tudo isso é uma farsa, porque a natureza humana, seus meios, seus objetivos, estão a todo momento em processo ininterrupto de criação, de modificação, de produção de si dentro do devir, dentro de diferentes tempos, movimentos reais que atravessam a nossa existência, e que a partir daí a gente se reconfigura. Cai por terra, então, a ideia de uma forma humana, espiritual, superior à natureza, porque o que está por trás disso? Um plano de realidade separado como, um plano de realidade que oporia esse humano da natureza, cultura, natureza, sendo que, na verdade, então, a gente está nesse processo contínuo e conjunto. Se a gente for pensar, então, na formação social, sociológica, do que a gente chama de homem, de humanidade, a gente vai perceber como tem em jogo aí um diagrama de forças não totalmente explícito, não apenas institucional, ou seja, instituições que moldam as pessoas, o humano, mas relações que atravessam, que trabalham de modo microfísico, ou seja, microfísica do poder, já que diria Foucault, micrológico, atualizando e concretizando através desses agenciamentos de poder, que podem ser dispositivos, que podem ser máquinas sociais de produção de subjetividade e de produção de individualidade. Só que isso não é plenamente, claramente uma coisa imposta de cima para baixo, mas isso incide nas relações, isso incide no meio, no campo, na vida, nas formas de vida cotidianas, através desses agenciamentos. Isso é composto por relações de força. A gente não pode tirar aí o poder, as relações de poder, mas a gente precisa entender que o poder ele está diluído, ele está muito mais sutil, ele não está tão condensado, mas ele está rizomatizado nesses agenciamentos, e a gente não pode esquecer também que cada um de nós possui a chance, de intervenção também nessas correntes, nesses fluxos, a partir de forças ativas que carregamos conosco, não apenas reagirmos de uma maneira passiva ao que nos acontece, aquilo que nos atravessa. A gente tem a constituição de poder produzir formas
novas, formas inéditas, baseadas no nosso desejo, naquilo que pede o devir. E isso é muito diferente do que postula o humanismo clássico, segundo o qual nós estamos prontos, nós somos prontos, estamos sujeitos àquilo que nos acontece e somos totalmente influenciados pelas instituições e por outras formas de atravessamento de poderes. O conceito de agenciamento, então, ele é um operador de pensamento super importante se a gente quiser entender a forma concreta de produção da realidade, tanto material quanto imaterial, porque ele claramente remete à noção de um acontecimento multidimensional. Né? Ele incide sobre a dimensão tanto relativa ao corpo, às ações, às paixões, os estados de coisa que geram acontecimentos, né? Essa questão da formação de potências, mas ele também incide em outra dimensão relativa, que tem a ver com a linguagem, as transformações fora do corpo, e que efetuam de fato os acontecimentos em outras esferas, remetendo a algo mais externo, coletivo, digamos assim. Essas duas dimensões, elas são movimentos que podem ser capturados, e aí por isso a ideia de acontecimento multidimensional, enquanto processos de desterritorialização, diria Deleuze e Guattari, e dessubstancialização das substâncias, porque o agenciamento ele vai para além da pertença de um elemento, seja ele um elemento corpóreo ou outro tipo de elemento. Ele atravessa, ele está então em diferentes dimensões e a gente tem que enxergar isso não como algo plasmado, uma realidade plasmada, mas essas dimensões sendo então atravessadas por diferentes substâncias e estados de sentido, estados de tempo, ou seja, por isso a ideia de desterritorialização, destemporalização, uma outra dimensão que atravessa e se conjuga a essas formas mais, digamos assim, condensadas. E o que gera esses movimentos? Esses movimentos são gerados, muitas vezes, pelas variações dos processos do nosso desejo, que alteram o estado de coisa, as questões das nossas próprias sensibilidades e o próprio sentido do mundo, as condições do mundo que as situações nos trazem. É por isso que a ideia de agenciamento, ela se liga, se conecta, se conjuga, se combina, se produz, se fabrica, se reveza, se consome, e ela engloba não só o corpo, mas a mente, mas os objetos, os movimentos, os pensamentos, os discursos, tudo aquilo que a gente acopla à nossa existência em termos de construção dessa realidade. O agenciamento ele permite então entender isso a partir dessa condição, né? E agora vai dizer Deleuze, o agenciamento é esse crescimento das dimensões numa determinada multiplicidade, que muda de natureza à medida em que aumenta as conexões, ou seja, não é algo pronto, não é algo plasmado, ele é rizomático e ele guarda uma íntima conexão com as ideias de micropolítica, o processo de agenciamento que muitas vezes nos traz a possibilidade de pensar a conexão de multiplicidades em determinadas ordens.
E ao destacar a ideia de agenciamento, Bruno Latour, em sua teoria, vai se aproximar de uma abordagem mais interdisciplinar, porque, da mesma forma como Deleuze e Guattari, ele também acredita que não há um universal postulado, mas é possível pensar em termos de agenciamentos que vão compondo o resultado, que também é provisório, não é um resultado pronto. Por isso que o Latour não vai acreditar em classes puras, de objetos ou de teorias. Ele entende isso mais como as classes puras enquanto uma exceção, e as classes puras para Latour, elas vão ser resultados de agenciamentos do que ele chama de híbridos. Ou seja, vai ter que ter mediação aí no meio, vai ter que ter mudança e ações aí engendrando a constituição de uma forma pura, que até pode existir, mas ela já é o todo condensado de outros agenciamentos, de outras multiplicidades. É por isso que a teoria de Latour ela vai ser entendida então como uma grande sociologia das associações, que é essa ideia de que um agenciamento ele pode ser mapeado, né? E a teoria Latour-Rede está aí para nos ensinar como fazer isso com os agenciamentos. Pensar então em dinamismo, em provisoriedade, em multiplicidade são as chaves principais para a gente entender o que esse conceito nos traz e como ele nos ajuda a entender, identificar o que seria então o coletivo.